Olá, queria trazer uma reflexão hoje sobre um assunto pertinente e bem peculiar. Ah, para que nós pudéssemos estar aí usando a expressão do Jeremias, no livro de Lamentações, tem uma verbalização bem interessante que diz: "E não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho?" A parte A do versículo diz isso. "E não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho?" Interessante que quando nós falamos de caminho, fazemos alusão à militância da igreja primitiva, na igreja ainda dos tempos apostólicos, que a princípio foi conhecida como o caminho. E aí foi passando por algumas transformações até chegar àquilo que nós chamamos de igreja. Aliás, havemos de entender que por igreja nós falamos de pessoas que congregam num recinto, num determinado ambiente, fazem parte de uma determinada denominação. A igreja é o povo, não é o templo, não é a placa. Tendo subentendido isso, infelizmente, nós estamos vivendo dias em que o evangelho tem sido depreciado, tem deixado de se viver ou de se pregar, de se propor um evangelho real, um evangelho genuíno. E que evangelho que é esse? É o evangelho que nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos uma tribo de Levi que prestava serviço sacerdotal, prestava um serviço religioso e comunitário diante da sociedade israelita, diante da comunidade israelita, diante dos hebreus. Evangelho esse que no Novo Testamento em que Jesus veio pregar, ele alude à ideia de um evangelho de assistência aos pobres, aos necessitados, um evangelho que faz jus à justiça. E vivemos numa sociedade hoje em que fala-se muito de justiça, prega-se muito justiça e vive-se a pouco. Vivemos hoje de um evangelho que mercantiliza a fé. E já passei aí por algumas fases do evangelho em que algumas coisas estapafúrdias, que fogem à legalidade e aos preceitos da palavra, e que massageia o ego e a imaginação humana. Mas eu quero decepcionar alguns que ainda pensam assim, que o Evangelho de Jesus é para pessoas que querem ser salvas. E aí eu me recordo neste momento de uma indagação levantada por uma colega de serviço há algum tempo atrás. Deus quer nos salvar de quê? E a maior luta, a maior briga do humano, do homem, do ser humano é consigo próprio. E se nós conseguimos nos vencer, a nossa briga é para todos os dias. Se nós conseguimos sobrepujar essas mazelas e entendermos realmente que quando Jesus fala ide por todo mundo e pregai a toda a criatura, ele está falando de levar vida nova, transformação de vida. Mas uma transformação de vida, ela não está baseada em riquezas. Jesus não pregou o evangelho, ele simplesmente incitou os seus discípulos e os seus ouvintes a buscar o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Depois, a sua justiça. O interessante é que Jesus fala que o reino de Deus está no meio de vós. E como pode ser esse reino? Toda a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas.
buscando o reino de Deus, buscando a justiça e procurando fazer a justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas é a sua fidelidade, a sua perseverança, a sua postura e a sua conduta diante da representação desse reino. Para onde caminha a igreja?